Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Você pode dizer amém? Nós estamos diante de um texto que faz necessário olharmos o contexto. O texto que nós estamos olhando nessa passagem fala sobre 2 grandes homens de Deus, profetas do Senhor, Elias e Eliseu. Elias aparece de forma repentina na Bíblia no capítulo 17 de 1 Reis. Ele tem uma biografia pequena, o texto diz que ele mora na pequena Tisbé, um vilarejo de Gileade. E sabemos que não foi Tisbé que deu o nome para Elias, mas foi Elias quem colocou Tisbé no mapa. Esse homem surge num contexto terrível. Estamos diante de um dos piores períodos da nação de Israel. Quem está na liderança da nação é o rei Acabe, um dos piores reis de Israel, que governou entre 874 e 853, ou seja, por 22 anos. Não obstante Acabe ser o pior, ou um dos piores reis de Israel, casou com a pior mulher, casou com Jezabel. Era idólatra, matadora de profetas e mandona. Ele era apenas um boneco em suas mãos. E esse homem, Elias, vai surgir exatamente nesse esgoto moral, para profetizar a palavra de Deus para a nação de Israel. O capítulo 17 nos diz que ele profetizou que segundo a sua palavra não ia chover. E Elias não era alguém superior a você e a mim. O apóstolo Tiago disse que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou de novo, e os céus abriram, e Deus enviou chuva. Elias foi o homem que profetizou que não ia chover, e por isso foi sustentado por Deus lá no Querite. Deus disse: vai até o Querite, lá você vai beber da água do rio, e eu vou, e eu já ordenei aos corvos que levem para você pão e carne pela manhã e também pela noite. Elias é o homem que vai a Sarepta, na região inclusive de Jezabel. Sarepta era a região do inimigo, aonde Elias é mandado por Deus para ir, e chega ali Deus diz: uma viúva vai te sustentar. E ele profetiza para aquela viúva que tem apenas um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, está esperando a morte. E Elias diz: faça um pão, faça um bolo primeiro para mim, depois faça para você e o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar até o dia que Deus mande chuva sobre a terra. Deus confirmou a palavra desse homem, que depois ressuscitou, orou, e Deus ressuscitou o filho dessa mulher. Elias orou e Deus mandou fogo do céu quando ele se apresentou diante de Acabe, enfrentando os profetas de Baal. Orou de novo e Deus mandou chuva quando no Carmelo ele buscou a presença de Deus. Elias profetizou contra Jezabel e Acabe, e só ele e Enoque não provaram a morte. O capítulo 19 mostra o momento em que Elias está cansado. Elias quer ficar sozinho, Elias não quer a companhia de ninguém, inclusive pede para morrer. Eu imagino que Deus do céu olhando, dizendo: você está pedindo para morrer, rapaz? Nem morrer você vai ser eu vou trazer você para cá no redemoinho, você não vai nem morrer. E Elias aparece com Jesus lá no Monte da Transfiguração, e após essa crise enfrentada por ele, no capítulo 19, Deus se apresenta a Elias. Elias está desanimado, dizendo: ficou só eu, todos se afastaram do Senhor, eu estou sozinho. E Deus disse: não, você não está sozinho não, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu tenho um comissionamento para você, Elias, e eu tenho algo muito claro para você. Você vai se encontrar com o seu sucessor.
Deus não descarta, mas Deus substitui. Deus nunca descarta você, mas Ele pode substituir você por um propósito que Ele tem. Portanto, Elias, chegou o momento de você se encontrar com o seu sucessor, e esse sucessor é Eliseu. Esse encontro que nós acabamos de ler, marcante, profundo e cheio de lições espirituais preciosas, ele tem ensinamentos maravilhosos para nós, lições simples e lições diretas que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. A primeira lição que eu encontro nesse texto é: espere a hora de Deus. Espere a hora de Deus. O texto em 1 Reis 19 diz: partiu, pois, Elias e achou Eliseu. Elias é comissionado para ungir Eliseu, mas Eliseu não sabia que Elias estava chegando. Olhando para o texto, não há uma faixa dizendo bem-vindo Elias. Olhando para a Bíblia, não há um cartaz dizendo nessa tarde Eliseu receberá a visita do grande profeta Elias. Ele não sabia que a hora de Deus havia chegado para a vida dele, mas ele estava esperando, porque ele tinha certeza que em algum momento Deus ia chegar com a resposta que ele precisava. Eu venho dizer a você esta noite: espere a hora de Deus, porque o relógio de Deus vai chegar, a hora de Deus vai chegar, as tuas orações serão ouvidas, as tuas lágrimas serão respondidas, o teu clamor chegará diante de Deus, e a resposta de Deus chegará para a tua casa. Receba esta palavra em nome de Jesus. O rei Saul, que não era rei, não sabia que sairia de casa com um cabresto e voltaria para casa com um cetro. O rei Davi, que ainda não era rei, não sabia de um dia, uma visita inesperada de Samuel, ungindo-o como futuro rei de Israel. Mefibosete não sabia que a comitiva real chegaria em Lodebar para levá-lo a Jerusalém. Isaías não sabia que o pior momento da sua vida, quando o rei Uzias faleceu e o trono de baixo ficou vazio, ele olharia para o céu e veria o trono de Deus ocupado e a glória de Deus enchendo o ambiente. João, o velho João, não sabia que na ilha de Pátimos ele teria a maior revelação da vida dele. Sua hora vai chegar, mas espera. Seu momento vai chegar, mas espera. Deus está trabalhando. Elias está chegando e traz com ele o manto de unção. Elias está se aproximando e a hora de Deus está chegando sobre a sua vida. Se você quer provar o melhor de Deus, espere a hora de Deus para a sua vida, porque ela vai chegar. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é: tenha consciência de que Deus está à procura de quem está pronto. Deus está à procura de quem está pronto. O texto está dizendo: partiu, pois, Elias e achou Eliseu. Elias investe em pessoas. Depois que Deus falou com ele que ele ungiria Eliseu, ele corre para ungí-lo. Elias não tem inveja, Elias não tem ciúme, Elias investe em Eliseu. Quando você está pertinho de Jesus, você fica livre de 4 coisas. Quando você está pertinho de Jesus, você fica livre de 4 coisas. Primeiro, você não se rebaixa. Segundo, você não se exalta. Terceiro, você não se compara. Quarto, você não tem inveja. É libertador viver isso. É libertador ficar pertinho de Jesus e viver. Primeiro, você não se rebaixa. Você não acha que você é o pior dos piores, que você não presta para nada. Você tem valor. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado, o Espírito Santo mora em você, o céu te espera, então você não se rebaixa. Mas em segundo lugar, quando você está pertinho de Jesus, você não se exalta, você não se acha a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, você não abre os braços para o espelho e canta quão grande és tu para você mesmo, não. Você está pertinho de Jesus e você não rouba a glória que só pertence a Ele. Mas terceiro, quando você está pertinho de Jesus, você não se compara.
Eu queria ser igual a ele, queria ter o carro dele, queria ter a casa dele, queria ter a voz dele, queria ter o salário dele. Não, ele é quem ele é, eu sou quem eu sou. Eu não sou quem eu sou porque ele é, eu sou quem eu sou porque Deus me fez assim. Eu não preciso me comparar a você, eu não preciso pregar igual a você, eu não preciso tocar igual a você, porque eu sou quem eu sou. A minha identidade não está presa à sua identidade, a minha identidade está presa à palavra, e a palavra diz que eu sou filho de Deus. Mas em quarto lugar, quem está pertinho de Jesus não se rebaixa, não se exalta, não se compara. Quarto lugar, não tem inveja de ninguém. A inveja é a arma do incapaz. Então, se você tem uma capacidade que eu não tenho, ao invés de eu glorificar a Deus pela capacidade que você tem, eu permito que o maligno venha no meu coração e eu nutra por você uma inveja. Meu irmão, o invejoso sofre, mas o coitado sofre, que até quando ele vai para a praia com a família, ele leva o inimigo com ele, porque ele não para de remoer e pensar no outro. Para de ter inveja se você tem, e fique tranquilo, o que Deus tem para você é seu e ninguém vai roubar. O texto está me ensinando que na sujeira da Jezabel, Deus sabe quem está buscando pureza. O texto está me mostrando que no meio de um esgoto moral de Acabe, Deus está vendo Eliseu. O texto está me mostrando que no meio de quem busca plataforma, Deus sabe quem está construindo um altar de adoração e oração. Porque vocês sabem, meus irmãos, que para o nosso Deus, Ele não precisa de muita gente. Deus precisa de um Noé para construir uma arca. Deus precisa de um Abraão para viver pela fé. Deus precisa de um José para interpretar sonhos. Deus precisa de um Moisés para abrir o mar vermelho. Deus precisa só de um Josué para as muralhas de Jericó irem ao chão. Deus precisa só de um Davi para Golias cair. Deus precisa só de um Jeremias para falar a verdade. Deus precisa de um Paulo para desbravar o Evangelho. O que Deus conta é com gente que está pronta, porque quem não serve para nada. Mas se tem um crente essa noite dizendo: eu estou pronto para receber tudo que Deus tem para mim, eu sou um conduíte limpo por onde o óleo de Deus passa, e eu estou pronto para Deus me usar, então se prepare, porque Elias está chegando. E traz com ele um manto de unção que você vai receber ainda esse ano de 2024. As cortinas do ano não vão fechar sem que a visita inesperada de um profeta chegue na tua vida e mude completamente o rumo da tua história. Quem está entendendo esta palavra, diga alguma coisa de gratidão, de adoração, de louvor àquele que é digno de toda honra e toda glória. Primeiro, espere a hora de Deus. Segundo, Deus está à procura de quem deseja recebê-lo e pronto para recebê-lo. Terceiro, trabalhe, mas trabalhe muito. O texto está me dizendo que Eliseu está trabalhando. Pastores, o texto está dizendo no versículo 19: Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Isso não é para qualquer um. São 12 juntas de bois. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Se você deseja o melhor de Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço. Trabalhe, ore, porque quando você trabalha, mas quando você ora, é Deus que trabalha. Faça a sua parte. Porque aquelas 5 virgens prudentes pediram que as outras 5 fossem comprar azeite. Por quê? Porque a unção tem preço. A unção você não consegue de qualquer jeito. A unção tem preço. O trabalho dignifica o ser humano. Hoje, a sociedade que proíbe que os nossos meninos e meninas trabalhem, estão na verdade inibindo o potencial dos nossos adolescentes, tirando o desenvolvimento dos nossos jovens. Eles estão tirando a consciência de que para ter conquista tem que trabalhar. Pais que dão tudo aos seus filhos e não os treinam para o futuro. Não é isso que a Bíblia está me ensinando. A Bíblia me ensina que aquele que quer receber o melhor de Deus precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa fazer a sua parte, não é só eu vou orar e eu vou bem na prova. Não, meu irmão, você vai orar e vai estudar, vai abrir os livros, fechar um pouquinho o YouTube, fechar um pouquinho o Instagram, fechar um pouquinho o Facebook, fechar um pouquinho o TikTok, fechar um pouquinho os jogos online e abrir livros e começar a ler, e ir para as bibliotecas da cidade
e ir para as lojas de livro usado e começar a se esforçar. Se você quer um futuro brilhante para você, comece a trabalhar, vai firme, vai fundo, Deus é contigo, a vitória é sua e você vai chegar longe para a glória de Deus. Os 3 segredos que nós recebemos aqui para receber o melhor de Deus. A pergunta é: ainda tem mais nesse texto? Tem. A 4ª lição que eu aprendo está no versículo 19 ainda, a parte B, que diz assim: e Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. O texto está dizendo: Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. 4ª lição: aproveite todas as oportunidades que Deus te der. Eliseu está diante de um homem que está chegando. Elias não lança a capa toda hora, mas quando ele lança, Eliseu pega aquela capa. Oportunidades na sua vida podem ser únicas. Pode ser que você nunca mais tenha, uma só vez na sua vida. Se você perder, talvez você nunca mais possa ter a oportunidade. Eu venho dizer a você que o meu Deus é o Deus de grandes oportunidades, e que essas oportunidades serão apresentadas para a sua vida. Aproveite-as. A maior de todas é nesta noite você dizer sim para Jesus. A maior de todas é esta noite você dizer: eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero voltar para servir a Deus nessa igreja, eu quero terminar esse ano nos braços do meu Pai. Todas as igrejas que os meus pastores pediram que eu fosse pastorear, todas elas eu disse sim, 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 sim. Quando eu recebi uma ligação lá em Presidente Prudente, eu morava em Piedade, aqui próximo, e o pastor disse: quer vir trabalhar para cá? Eu disse sim. Quando alguém disse para eu ir para o Mackenzie fazer um curso de graduação em teologia, eu disse sim. Quando alguém me convidou para fazer um mestrado lá em Curitiba, eu disse sim. Quando eu recebi uma bolsa integral para estudar 4 anos sem pagar nada e fazer um doutorado, eu disse sim. E aquilo que o pastor já testemunhou aqui, nessa semana, se vocês orarem por mim, Deus permitir, 4ª-feira à noite, eu e minha família estamos indo à África do Sul, para fazer um curso de uma bolsa que eu recebi para estudar 1 ano naquela nação. Eu disse sim. As oportunidades aparecem, você precisa aproveitá-las. As oportunidades aparecem e você precisa aproveitá-las. Aproveite o seu pastor, aproveite a escola dominical, aproveite os cultos de ensino, aproveite ajudar, orar, ler a Bíblia, aproveite abençoar irmãos de países fechados que dariam tudo para estar num culto como nós estamos esta noite. O texto vai dizer que Eliseu fica com aquela capa, lá em 2 Reis capítulo 2, essa capa ele usa para que o Jordão possa se abrir. Entenda isso, meu irmão, as oportunidades estão aparecendo, está chegando o profeta Elias, no sentido figurado, e ele traz uma capa em sua mão. Eliseu está aproveitando aquela oportunidade única da sua vida, para mudar completamente o rumo da sua história. Creia que oportunidades de Deus estão surgindo, abrace-as, agarre-as e aproveite todas elas, porque o Senhor tem bênçãos para a sua família. 5ª verdade: aceite o novo desafio. Aceite o novo desafio. 1 Reis capítulo 19 versículo 20: então deixou ele os bois e correu após Elias. Olha o texto, correu após Elias. Em Lucas capítulo 5 versículo 11, a Bíblia diz: e os discípulos, deixando tudo, seguiram a Jesus. Eliseu deixou os bois que ele estava trabalhando e correu até Elias. O vento do Espírito que soprou no Oriente, que soprou sobre a Europa, que soprou sobre a América do Norte, que soprou sobre a América do Sul, América Latina, hoje sopra com força no continente africano. Mas se nós orarmos ao Senhor e nós pedirmos a Deus para que novos desafios sejam colocados na nossa mão, Deus quer soprar o seu vento de avivamento sobre a nação brasileira. Deus quer chacoalhar a igreja brasileira. Deus quer encher homens e mulheres do seu Espírito Santo, para
para que o evangelho seja espalhado, para que a palavra de Deus seja acessível a todos, e para que milhares e milhares de pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Mas nós precisamos estar prontos para novos desafios. Você está pronto para novos desafios? Você está pronto para novas propostas que Deus tem para a sua vida? Você está pronto para aquilo que Deus vai apresentar para você? Uma proposta vai chegar, algo vai acontecer, o seu celular receberá uma mensagem, uma ligação, haverá uma proposta, e quando essa proposta chegar, não precisa lembrar-se do pregador do culto, mas você vai lembrar da palavra pregada, e você vai dizer: é o Elias que está passando com a capa, e eu preciso agarrar, eu preciso pegar esse desafio novo, eu preciso enfrentar esse desafio. Por quê? Porque quando você enfrenta novos desafios, a bênção de Deus é derramada sobre a sua vida. Penúltima lição, em sexto lugar, o texto me ensina que eu preciso me desvencilhar do meu passado. Sexto lugar, desvencilhar do passado. Veja que o capítulo 19, versículo 21, a Bíblia diz assim: voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Por que é que Elias fez churrasco com os bois que ele usava para trabalhar? Por que é que, Eliseu matou os bois que ele trabalhava? Quando Elias chega, o texto diz que ele estava trabalhando com aqueles bois, e agora o texto diz que ele mata aqueles bois. Por quê? Porque Eliseu não quer ficar preso a nada em relação ao seu passado. Eliseu quer matar os bois, porque senão na hora difícil ele quer voltar para os bois. Eliseu, ele está lutando para que os seus gostos e suas manias, e os seus vícios, o seu passado, as suas mágoas, ele quer deixar tudo para trás, porque agora ele tem uma nova rota de unção que ele vai seguir dali para frente. Ele precisa desvencilhar-se do seu passado. Crentes que estão presos ao passado não vivem bem o presente, nem desfrutam do futuro. O passado é túmulo, o futuro é ventre, o hoje é dádiva, por isso se chama presente. Pare de viver agarrado ao seu passado, pare de viver preso a questões. Me disseram uma palavra 10 anos atrás, nunca mais esqueci. Exprima o pus dessa mágoa esta noite, se liberte disso, e comece esse mês de dezembro, e comece o ano novo, livre pelo poder do Espírito Santo. Eliseu está matando os bois porque ele não quer estar preso ao passado. Jesus disse: se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, porque é melhor entrar no céu só com um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Como diz um amigo meu, é melhor ver meio anjo que o Satanás inteiro. É desse jeito. Arranca questões da sua vida que estão complicando você, vícios pornográficos que estão prendendo a unção que Deus tem sobre a tua vida. Quando o faraó disse para Moisés: vai embora, eu nunca mais quero ver o teu rosto. Eu queria que o Espírito Santo tivesse colocado no versículo assim: Moisés respondeu também: nunca mais quero ver a tua cara. Mas esse versículo não tem, mas é eu que estou colocando agora. O que tem é quando o faraó disse: nunca mais quero ver o teu rosto. Eu tenho certeza que Moisés pensou a mesma coisa. Eu venho dizer a você: não volte atrás, não volte atrás. Não seja como o porco que volta à lama, nem como o cão que volta ao próprio vômito. Não. Pedro, aposente as redes. Amós, aposente a enxada. Paulo, aposente a sinagoga. Davi, aposente o pasto. Deus tem outros planos, Deus tem outros parágrafos, Deus tem outra história, Deus tem um novo capítulo, Deus tem coisas novas para o teu futuro. Se você fica preso ao seu passado, você não desfruta do que está chegando. E eu declaro que está chegando coisas grandes, está chegando coisas maiúsculas, está chegando coisas significativas para você, para a sua família. Receba esta palavra. Deus está falando ao teu coração: desvencilhe-se do seu passado e fique pronto para receber coisas grandes que Deus tem para o teu futuro. Mas eu termino dizendo, em último lugar, a última lição que eu aprendo nesse texto é: tome uma decisão
uma direção e uma posição. O texto está dizendo, no versículo 21, então se levantou, isso é tomar uma decisão. Seguiu Elias, isso é ter uma direção. E serviu Elias, isso é ter uma posição. Eliseu está em um novo patamar. Eliseu está acompanhando um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele está conectado com aquele que pode dar a ele a porção dobrada. Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida que não compactuam daquilo que Ele tem com você. Mas se prepara para receber gente nova que está chegando com manto de unção para ser fonte de provisão para a tua casa. Se prepara porque Deus vai te conectar a novas pessoas, a novos lugares, a novos caminhos. E Deus vai mostrar para você que diante do seu trabalho, diante do seu esforço, diante de tudo aquilo que você está fazendo, há um Elias que está chegando com uma capa de unção, e você vai agarrar essa oportunidade. Eliseu não apenas se encontra com Elias, irmãos e irmãs, Eliseu está numa nova jornada, há um novo parágrafo na vida de Eliseu. E quando eles estão caminhando no capítulo 2 de 2 Reis, diz a Bíblia que carros e cavalos de fogo cercam Elias, e ele é levado ao céu no redemoinho. Mas Eliseu fica e diz: carros de Israel e seus cavaleiros, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E ele pega aquela capa que ele tinha recebido e lança a capa no Jordão, e o Jordão se abre. O que é que Eliseu entende? O Elias de Deus está no céu, mas o Deus de Elias continua comigo. Elias já foi, mas o Deus de Elias continua comigo. Como Deus usou esse homem de Deus para continuar o trabalho. Através de Eliseu, Deus abre o Jordão. Através de Eliseu, os vales são cheios de água. Através de Eliseu, a viúva paga as contas com azeite nos vasos emprestados. Através de Eliseu, a sunamita que era estéril abraça um filho. Através de Eliseu, o filho dela morre, mas ele ora e Deus ressuscita. Através de Eliseu, o veneno perde força com farinha na panela. Através de Eliseu, o machado vai flutuar. Através de Eliseu, Naamã é curado da lepra. Através de Eliseu, Samaria em plena miséria tem abundância de pão. Através de Eliseu, até unção nos ossos ele tinha. Quando ele morre, o lançam em uma vala, e há uma guerra, e um soldado morre. E quando lançam o soldado morto, e ele encosta no corpo de Eliseu, ele ressuscita. Ele tinha a presença de Deus até no tutano, até na alma, até nos seus ossos. A presença de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha grandes projetos para a vida dele. Eu venho dizer essa noite, com toda a convicção do meu coração: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em você e através de você. Quantos podem receber esta palavra?